Boa noite a todos que nos assistem hoje. Hoje estamos com Milagre Sayashita. Se errei no nome, Milagre, me corrija, faz favor. Temos uma live com o CEO da Ango Economic, uma plataforma que tem se destacado muito no mercado angolano. Melhor de falar do que isso, está aqui o Milagre. Milagre, tens um minuto aí para você se apresentar. Boas, olá, boa noite a todos, espero que todo mundo esteja bem. Bom, o Leandro disse muito bem e quero começar a agradecer pelo convite em fazer parte dessa live. Tá aqui na página dele é algo muito bom, muito bom. Então, queria aproveitar para agradecer, tirar o meus 1 minuto para poder agradecer. E assim como eu já disse muito bem, meu nome é Milagre Sayashita, sou empreendedor e programador. Desenvolvi o Ango Economic, uma plataforma de comércio que conecta quem tem a quem precisa, de forma rápida, simples e bem eficaz. Atualmente, nós estamos a trabalhar bastante no desenvolvimento da plataforma e na expansão dela. Estamos em 8 províncias, mais de 2 milhões de quadras de faturamento, 220 empreendedores, parcerias com o INAPEM. Estamos a progredir muito bem e eu acredito que todo mundo que está fazendo parte dessa live não só vai se engajar bastante, como também vai já nos seguir nessas redes sociais e fazer parte desse mercado. Muito bom, muito bom. Olha, eu gosto muito da tua apresentação, quando você fica a falar da tua aplicação, parece que ensaias toda noite e vês falar aqui. Mas vamos começar a nossa live. Temos como tema como os jovens angolanos podem revolucionar as diferentes áreas de trabalho com tecnologia, cá em Angola mesmo ou em diferentes países, para quem está nos assistindo fora. E como convidado, vou repetir aqui de novo, tenho o Milagre Sayashita, que é o CEO da plataforma Ango Economic, uma plataforma que tem se destacado muito no mercado angolano. E como primeira pergunta, tenho a dizer ao Milagre que as pessoas ficam muito curiosas quando ouvem falar de ti, mas o que chama mais atenção é o ponto que você só tem 20 anos e já tem uma plataforma com essa toda dimensão. Eu gostaria que tu, primeiro, desses um insight de como é que tu entraste no mundo da tecnologia e como é que tens te adaptado até agora para conseguir escalar essa tua aplicação até o nível que está hoje. Boas, eu vou começar pela minha apresentação. Já foi dito muito bem. Provavelmente nunca devia haver isso em nenhum canal, um pouquinho da minha história de vida, mas eu vou tentar aqui de forma bem curta e rápida falar aqui hoje. Meu nome é Milagre, né? Alguns dizem que nasci por intermédio de um milagre, mas estamos aqui e eu gostaria de compartilhar um pouquinho. Eu nasci e cresci, fiz o meu primeiro ciclo, ou seja, o meu ensino primário, primeiro ciclo, ensino médio na província do Namibe. Tenho 20 anos de idade e desde muito pequeno eu sempre dizia que quando eu crescer, quero ser empresário ou trabalhar no banco. Como eu seria empresário, isso aqui eu também não sabia, mas eu sempre dizia que eu quero ser empresário e trabalhar no banco. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo algumas coisas, principalmente do lado da programação. Eu acredito que nasci com uma inclinação muito boa para a tecnologia, então fui treinando, fui me adaptando a isso, aprendi JavaScript, aprendi as linguagens do momento, né? Aquelas linguagens de 2014, que era HTML5, que não é uma linguagem de programação e marcação de texto, mas aprendi muito isso, criei muitos sites. Eu comecei primeiro por criar um jogo, de nome Pig Adventures, que no Brasil teve 6.000 downloads, mas aqui em Angola só teve 100 downloads. Isso me deixou muito surpreso. Então, lancei o primeiro jogo, Pig Adventure, lancei o segundo, Street Cat, que também era um jogo. Mas, não tão satisfeito, eu comecei, então, por entrar numa escola de ensino médio. E como é que tudo aconteceu? Foi meio estranho. Eu acredito que tudo foi por meio de uma desilusão. Acho que as desilusões nos fazem crescer, nos fazem amadurecer e olhar para os lados e perceber que precisamos seguir outros caminhos. Então, como é que foi? Eu, ao ingressar para o ensino médio, acho que tudo começou aí. Ao ingressar para o ensino médio, eu pretendia fazer o curso de eletrônica.
mas infelizmente eu não entrei nesse curso de eletrônica. Eu não estava para fazer informática, que foi o que eu fiz. Eu fiz eletrônica e telecomunicações. Eu fiz informática, não fiz eletrônica. E naquele tempo, né, éramos tempos de jovens, de criança, eu fiquei muito desiludido comigo. E quando comecei para a escola, eu não me aplicava para nada. Tinha 10, 12 valores, não me aplicava simplesmente para nada, porque estava 100% desmotivado, não queria fazer o curso que eu estava fazendo. Então, num dia desses, o meu irmão colocou um vídeo de um brasileiro. Estávamos assim em família, todo mundo sentado, colocou o vídeo do brasileiro. Aquele brasileiro estava a explicar como é que ele ficou rico, ou como é que conquistou o primeiro milhão aos 23 anos de idade. Eu vendo aquele vídeo, pesquisei um pouquinho mais sobre ele, procurei saber um pouquinho mais sobre ele, e eu vi que toda e qualquer pessoa que é rica no mundo veio através de uma crise. Eu falei, pá, talvez seja o meu momento. Estou no momento de crise, né? Não consegui fazer o que eu queria, na escola não rendia muito. Então, que tal criar alguma coisa para ver se eu me destaco e busco aquele sonho de ser empresário no futuro? Então, comecei a aprender design gráfico, estudei muito design gráfico, comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro. Depois de fazer design gráfico, eu abri um escritório de design gráfico na província do Namibe. Começamos a fazer dinheiro e depois de um ano eu percebi que design gráfico não me tornaria rico, porque daria um dinheiro no bolso, mas não ia me deixar rico. Então precisava fazer alguma coisa que não só ia impactar a vida das pessoas, mas também ia, de certa forma, trazer algum dinheiro para mim no bolso. Daí surgiu o Ango Economic, que hoje é uma plataforma que apenas em 6 meses, né, fizemos agora o 7º mês, já está com mais de 3 mil usuários cadastrados, 3 milhões em faturamento de kwanzas, passou algum tempo, estamos em 3 milhões de faturamento, temos 220 empreendedores cadastrados, várias parcerias, INAPEM, governo do Namibe, quer dizer, estamos muito bem encaminhados. Eu acredito que tudo surgiu, né, por intermédio de uma crise, que foi o que nos trouxe aqui. Muito bom, Milagre. Olha, tem toda a razão. Tudo começa sob uma crise. Dizer que também, quando eu comecei a fazer live, não veio de uma felicidade. Foi do momento que só Jesus sabe. Mas estamos aqui hoje, graças a Deus, com Milagre Seachita, CEO e fundador da Anglo Economic. Milagre, para a segunda pergunta, eu gostaria de saber algo muito, assim, digamos, para alguém que está entrando no setor de tecnologia e para trabalhar com digital. É muito complicado, porque a maior parte da população aqui em Angola, quanto ao quesito internet, as pessoas estão mais acentuadas no que se diz às redes sociais, tanto para negócios e tanto também para entretenimento. Como é que foi os primeiros dias com a Anglo Economic? Foram dias fáceis, dias difíceis? Como é que foi? Conta. Não, por acaso foi, eu diria, nos primeiros 3 meses foi muito fraco, muito fraco mesmo. Uma das coisas que as pessoas mais tinham dúvida, ou seja, que mais não passava confiança, era a questão da segurança mesmo. Ninguém se sentia seguro em entrar na plataforma, em comprar, em colocar o seu dinheiro. Então, o que é que nós fizemos? Nós adotamos uma estratégia muito boa, que eu vou fazer esta questão de... Não sei se eu vou compartilhar aqui. Acho que vão copiar se eu compartilhar. Eu vou dar assim uma abertura básica. Como é que nós fizemos? Nós estamos há 6 meses no mercado. No primeiro mês, nós tivemos 100 usuários. Nestes 100 usuários, 50 usuários eram contas de teste, não existiam. 40 usuários eram meus colegas assim, da escola, que eu pedi, baixa o aplicativo, baixa isso, faz isso, faz isso. E outros... acabou por aí, os 40 usuários. Então, depois disso, o que aconteceu? Nós vimos que se queremos fazer uma empresa forte, uma empresa, ou seja, uma startup que cresce rápido e é bastante escalável, nós precisamos primeiro melhorar a nossa identidade, estruturar bem a nossa empresa e, ao invés de passar o que é o Ang Economic, dizer o que faz o Ang Economic e como pode agregar ele na sua vida. Então, o que é que nós fizemos? Nós paramos de publicitar, ou seja, de publicitar
o Wang Economic, você pode comprar isso, e mostramos o que o Wang Economic vende. Todos os produtos que vendem o Wang Economic, todas as coisas que o Wang Economic vende. Aí, no segundo mês, nós faturamos os primeiros 400 mil kwanzas com isso e obtivemos os primeiros 300 usuários de verdade na plataforma. No terceiro mês, melhoramos um pouquinho a estratégia, paramos de dizer o que você pode fazer com o Wang Economic e demos a oportunidade das pessoas venderem, se sentirem um pouquinho mais dentro, com aquele senso de pertencimento. Foi aí que conquistamos os primeiros 50 empreendedores na plataforma, só na província do Namibe. Depois disso, escalamos um pouquinho para a província da Huila, isso no quarto mês, que batemos aí os 500 usuários. Quando chegamos no sexto mês, nós já tínhamos 2.500 e tal usuários aí, que foi no mês do Angotique, e com um faturamento de 2,1 milhões de kwanzas. E agora no sétimo e oitavo mês, nós estamos com 3 milhões de faturamentos em kwanzas e mais de 3 mil usuários com 220 empreendedores cadastrados. Estamos a escalar muito bem. E o que eu podia dizer aqui para todo mundo que também pensa em entrar nesse mundo das tecnologias, ainda mais em Angola, que a internet é muito, muito escassa, é que, independentemente das condições, todo mundo sempre tem dificuldade. Então, é importante nos agarrarmos a essas dificuldades, a esses momentos de crise, para poder construir alguma coisa. Eu lembro que também, quando eu desenvolvi o jogo, eu não tinha Wi-Fi em casa e o governo começou com um programa de Angola Online. Não sei se também chegou em Luanda, em que colocavam internet, chegou, né? Em que colocavam internet nos jardins, então pegava o meu telefone, baixava as videoaulas sobre a criação de jogos, ia no computador do meu primo, colocava as videoaulas, comecei a fazer o jogo lá, publiquei o jogo no Mediafire, nem foi na Play Store, foi no Mediafire, e bateu os 6 mil downloads só no Brasil, e os 100 e qualquer coisa aqui em Angola. Então, o risco é importante, correr risco talvez é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Olha, essa tua história, acredito que é um copy-paste da vida de muitos programadores aqui em Angola. Porque acredito que muitos também começaram com jogos, alguns começaram com design, alguns começaram até com marketing. Mas hoje em dia muitos estão mais afincados no que se diz a tecnologia, a programação e tudo mais. Então, vamos a outra pergunta que é muito, digamos assim, relevante. A escola de mercado ou a escola do tipo de aplicação. Geralmente, quando a gente é programador, nós temos um mundo aberto para conseguir criar qualquer aplicativo da nossa escolha, desde que faça sentido e resolva o problema da população ou do cliente. O que é que te levou a criar a Angle Economic, sabendo que tu estás no Namibe? A maior parte das pessoas, quando dizem Angola, centram logo em Luanda. Quer dizer que a tecnologia, a inovação, a atualização está lá, só está aqui em Luanda. Mas tu estás no Namibe e consegues criar uma solução que está a escalar para diversas províncias do nosso país. Como é que foi esse todo o processo? Bom, eu vou até começar com uma frase que eu estava aqui a ver. Está disponível no livro num livro muito popular. Ele fala sobre finanças pessoais. Ele havia dito num dos livros, até escrevi aqui na minha agenda, né? Porque cenas importantes eu gosto sempre de anotar. Ele diz que tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito numa etiqueta. O que é que isso pode nos dizer? Quando eu comecei com a Angle Economic, eu tinha um problema. Provavelmente foi o problema de muita gente. Eu mexia muito com Bitcoin. Talvez muita gente também já mexeu com Bitcoin. Eu tinha alguns Bitcoins na conta. Não tinha um Bitcoin, porque se tivesse estaríamos bem rico. Mas não tinha um Bitcoin. Mas eu tinha alguns Bitcoins. E tudo isso me remetia a cartão Visa. Todas as formas que eu vejo na internet de ganhar dinheiro online remetia sempre a ter um cartão Visa. Pô, tratar cartão Visa aqui em Angola não é coisa fácil, né? Você tem que ter uma declaração de serviço com um salário acima de 500 mil kwanzas ou 300 mil kwanzas. E quantas pessoas ganham isso? Ainda mais no tempo em que o Wang Economic saiu, não havia tanto aumentos salariais como agora. Então eu pensei, como é que eu posso fazer compra na internet
sem ter um cartão Visa. Esse era o meu problema. E por coincidência, esse meu problema era problema de muita gente. Então, o que é que eu fiz? Eu fui à busca, fui fazer contato com vários lojistas da província e criamos aqui um chat. Antes do Banco Econômico sair, criamos um chat de vendas aqui do Namibe. Foi um chat assim de vendas, onde todo mundo colocava lá produtos, colocava lá serviços, colocava lá todas as coisas para poder comprar e vender. Só que aquela cena não me dava, não era muito escalável e também não era muito rentável para mim, porque era grupo do Facebook. Então, criamos uma solução agora, que é o Ango Economic, que nasceu do problema de fazer compras internacionais e as limitações nas compras interprovinciais. O que mais complica muita gente atualmente em fazer compras interprovinciais é a questão do frete. Por exemplo, tirar uma encomenda de Luanda para o Namibe é muito caro. Então, nós estamos a facilitar tanto as compras interprovinciais quanto as compras internacionais, com o objetivo único de devolver o poder do Kwanza nas mãos dos angolanos. Não estamos sozinhos, eu acredito, nós estamos a trabalhar, nós temos muitos parceiros já envolvidos, nós temos muita gente já envolvida a trabalhar conosco, nós temos sócios, e o Ang Economic nasceu desse real problema, de permitir que as pessoas possam fazer compras online, pagando tudo 100% em Kwanza e sem usar cartão Visa. Boa, mano, boa, boa. Ok, olha, tem uma questão que surgiu agora na mente, nem é o que está aqui preparado. Eu gostaria de saber se a Angle Economic tem algum benefício para quem é programador, para quem nos assiste e trabalha com desenvolvimento de software. Tem algum benefício em usar Angle Economic? Por acaso, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a trabalhar em vários programas tanto educativos quanto de prestação de serviço. No ângulo econômico, especificamente, só vendemos produtos físicos. Mas nós estamos com um programa de capacitação e formação muito boa. Já falei do nosso parceiro, o INAPEM, mas também tem uma empresa que ajuda pessoas que querem tanto ser tão focadas para a área de programação, quanto aquelas que já são. É que nem um hub, né? Ou um coworking de trabalho, onde várias gente se une e lá desenvolve as soluções para poder posteriormente lançar para o mercado. Porque o que eu acredito que é mais difícil para muita gente que é programador e tem habilidade, não é. As ideias até são muitas, é a questão do lançamento dessa ideia, de colocar ela no mercado, da validação e de possivelmente plano de negócio. E tem um ponto muito importante. Eu achei que quando criar o aplicativo Banco Econômico, ia simplesmente precisar de programação. Estava bem enganado da vida. É mesmo um plano de negócio, estrutura de negócio, estrutura de marketing, organização empresarial. Então, o que ajudou o Ango Econômico, que tem mais de 3 mil usuários em tão pouco tempo, não foi só a plataforma, mas também as estratégias de negócios aplicadas para poder fazer a plataforma crescer. Porque, como eu disse, no princípio, o Ango Economic, nós partilhávamos ou fazíamos a publicidade como uma plataforma de comércio. Nós mudamos, invertemos esse quadro, porque vimos que está dando muito resultado, e passamos a publicitar como o que você pode fazer na plataforma, ao invés do que a plataforma é. Mas vou fazer isso também, vou deixar aqui os links dos hubs também no comentário da live. Vou deixar os links todos, tanto do centro de formação quanto da incubadora. Olha, para quem está nos assistindo hoje, acabaram de ouvir, o Milagre vai deixar aqui o link tanto para a incubadora e para a formação, para quem é programador, para quem é desenvolvedor, para quem quer trabalhar com tecnologia. É só entrar lá nos comentários, o Milagre vai daqui a pouco liberar os links. Pegando mesmo essa deixa, Milagre, sobre informações extras, quais você recomenda para quem tem um aplicativo agora? Imaginemos, eu estou criando um aplicativo agora e quero, digamos assim, escalar, implementar no mercado e não sei como as outras startups que vão à falência depois de 2 anos, mas sim torna-se um negócio viável. O que tu recomendas como formação? Acho que talvez a primeira coisa mesmo é a questão que muita gente fala, mas eu vou tentar aqui
falar isso de uma maneira um pouco mais disruptiva, que é no quesito persistência. O que eu quero dizer? Angola é um país que está cheio de problemas, isso aqui é verdade. Nós temos muitos problemas aqui no país, principalmente problemas relacionados às novas tecnologias e aos usos dessas mesmas tecnologias. Se eu tivesse também a usar como desculpa de que o comércio só pode ser feito pelo nosso governo, talvez nem teríamos faturado os 3 milhões, ou talvez também nem teríamos os 3 mil usuários em tão pouco tempo, nem os 220 empreendedores cadastrados na plataforma. Então, falar que a persistência é a palavra-chave, eu estaria a ser vago, estaria a ser muito vago, mas a parte mais importante, o mais importante do que persistir é ter confiança naquilo que está a ser feito. Por exemplo, hoje em dia eu não tenho medo de colocar todo o meu dinheiro no Young Economic, porque eu sei que é algo que vai dar certo. Então, não só persistir, mas também confiar no teu produto, confiar naquilo que você está a fazer, é a parte mais importante. Até em uma reunião há dias, que eu estava até com os membros da minha equipa, eu estava a lhes dizer que o futuro de Angola não está só nas mãos dos jovens, mas também daqueles que querem, pretendem e vão fazer acontecer. Por isso que é muito importante porque os jovens hoje em dia têm muita confiança, existem muitas distrações na internet, existe muita coisa por ver na internet, mas focar no que é realmente importante e fazer acontecer é muito importante. Para poder fazer escalar um negócio, para além de ser persistente, é ter muita confiança e trabalhar numa cena que é muito importante, identidade visual. Ter identidade própria é muito importante. Eu comecei por falar aqui que eu fui designer gráfico, então não foi muito difícil ter ideias de como seria a identidade da nossa plataforma, porque mais do que as pessoas comprarem o que você vende, é se sentirem pertencidas por aquilo que fazes. Porque há pessoas que só compram o teu produto porque gostam de ti. E essa imagem, essa identidade que precisamos de construir e nós estamos a construir ainda mais no âmbito econômico. Então, para escalar um negócio, eu não sei se falar que precisas de muito dinheiro é verdade, porque eu também não tenho muito dinheiro. Sou pobre, né? Só para falar já. Mas nós estamos com uma ideia muito escalável e estamos a fazer algo muito, muito rentável, tanto que já falamos dos 3 anos de faturamento. Então, para escalar um negócio, é preciso muita confiança, ter identidade forte, mostrar para as pessoas o que você pode oferecer a elas, o valor que tens a agregar e se tiveres um pouquinho de dinheiro, investir-se um pouquinho e continuar focado no negócio. Assim o negócio vai estar bem escalado. Oba, Milagre, agora surgiu uma questão de algo que tu disseste agora, que é muito pertinente. Nós aqui, programadores, a maior parte dos programadores aqui em Angola, somos pessoas com muita necessidade financeira. Eu gostaria de saber se tu tiveste um investimento inicial de quanto e se tiveste apoio logo no início que começaste a tua plataforma. Não, por acaso não tive investimento. Meio que engraçado. Como é que começou? Foi mais ou menos o seguinte. Eu comecei como designer gráfico. Com designer gráfico. Então, todos os serviços que eu prestava a design, você consegue me ouvir? Tá dá para ouvir bem? Boas. Então, todos os serviços que eu prestava de designer gráfico, eu guardava sempre um pouquinho para poder investir. Na verdade, o Young Economic começou como um projeto final do curso. Um projeto final do curso que eu defendi o projeto na escola e depois de defender o projeto na escola eu precisava de um orçamento básico, né, para poder fazer o lançamento. Mas eu estava enganado, nem tudo é sobre dinheiro, às vezes é sobre os contactos que nós temos e que pessoas podem nos ajudar. Por isso também é muito importante fazer networking. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz o lançamento na província do Namibe, do Young Economic, e vou ser mesmo bem sincero, estava completamente zerado, mas nosso marketing foi tão bom, que no evento tinha 100 pessoas,
numa sala que cabia 70, tinha 100 pessoas no evento, tinha membros do governo provincial, a vice-governadora se fez presente, o diretor das finanças, o delegado das finanças esteve presente, o vice-governador esteve presente, várias empresas e CEOs de empresas estiveram presentes, assim como os estudantes da antiga escola que eu fiz parte. Então, o marketing ajudou muito, é verdade, e não precisei de muito dinheiro para poder fazer o lançamento. Então, para poder fazer isso, talvez a dica que eu deixaria aqui é, primeiro, aprender algo que seja dar dinheiro rápido, fazer dinheiro rápido para poder financiar o negócio principal. Foi assim que eu fiz com o design gráfico. Aprendi design gráfico, prestei serviço de design gráfico e o dinheiro que ia arrecadando fui colocando no ângulo econômico. Tem uma pergunta aqui até, não sei se posso falar essa pergunta aqui. Como é que se escala um negócio com pouco dinheiro? Abaixo de 5M é possível? Como? Na verdade é possível. Como escalar um negócio com pouco dinheiro? É bem possível. Vou dar um exemplo bem básico. Vou dar um exemplo e vou falar até o meu caso. Né? Não vou dar, vou falar com as minhas vivências pessoais. Quando nós escalamos o Young Economics, nós criamos uma rede de contato muito boa. Muito boa. É por isso que eu digo, também tem várias formas na internet para falar dos contatos. Fazer contato, fazer networking é a coisa mais importante. O contato, só um networking importante, chega talvez a facilitar muito para quem não tem muitos recursos financeiros. Quando nós lançamos o Young Economic, o que nós mais tínhamos é contato, não dinheiro. Nós temos mais contactos. Eu contactei todo mundo, falei com todo mundo. Para nós estar em 8 províncias atualmente, estamos em 8. Em todas as províncias que nós estamos a passar, nós fizemos parcerias com todas essas empresas. Todas as empresas que estão, por exemplo, em Benguela temos 30 empresas cadastradas na plataforma, 30 produtos, 30 empreendedores, aliás, em Benguela, e todos eles foi só por contato. E desse todo, eu conversei com um amigo meu que está em Benguela, ele tinha um quarto que não estava a usar, pegamos aquele quarto e colocamos lá escritório da Visual, do escritório do ângulo econômico em Benguela. Não paguei nada, não estou a pagar nada até agora, foi contato. Na Willa, quase a mesma coisa, mas agora estamos a pagar aluguel. Mas no princípio, também foi por intermédio de um amigo que vive lá, na Willa, e ele mudou-se para Benguela e deixou um apartamento lá, pago durante um ano e ele mudou. Então nós aproveitamos também essa oportunidade e colocamos lá um escritório, mas atualmente estamos a pagar. Então é tudo por contato. Então, como escalar um negócio com pouco dinheiro, abaixo de 5 anos é possível como tendo bons contatos. Bom, para deixar aqui para o pessoal que nos assiste, podem deixar as vossas perguntas lá nos comentários, que o Milagre mesmo vai responder agora. Estamos no momento de perguntas. Acabaram de responder a pergunta do Alípio Lopes, que é o CEO da BEF, lá do Picabimba. Então, foi bem respondida a pergunta dele. Com isso, vamos seguir com uma outra. Deixa aqui. Não sei se vais conseguir responder essa, Milagre, mas vou exibir aqui. Boa. Vou adicionar ele de novo, acabou de sair, acho que é internet. Desculpem aí. O Milagre acabou de sair da live, por favor, não saiam, não deixem me assistir.
preocupem. São coisas que acontecem na live. Acredito que todo mundo que está assistindo tem noção disso. Aí já vai responder. Dê-me só 2 minutos. Ok, o milagre voltou, o milagre voltou. Boa. Tive problema já está liberado. Posso ver aqui algumas perguntas, né? Tem aqui a primeira pergunta. Sim, pode responder. Aqui. A primeira é do Luiz Elias. A habilidade para a programação é imprescindível para o sucesso de uma ideia voltada para a tecnologia? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque hoje você pode contratar alguém que sabe de programação e você focar simplesmente em escalação de negócio. Por exemplo, aprender a escalar. Existe algo que muita gente hoje está a utilizar. Por exemplo, eu conheço alguém de Luanda por acaso, ele é dono de uma companhia, de um aplicativo, quer dizer, nem vou até falar o nome, mas vou fazer questão também de deixar aqui o link da plataforma dele. Ele é dono de uma companhia de um dos aplicativos, talvez de saúde, pode mais falar o nome. usadas. Posso? Pode falar o nome. Não sei se já ouviu falar do Bike Mais Saúde. Provavelmente já ouviram falar. Boas. Então, é dono de uma das companhias mais usadas e ele é muito bom em questões técnicas. Tá? Por exemplo, nem sempre é necessário você aprender a programar para poder construir um aplicativo, mas se você se conectar com as pessoas certas, por exemplo, a pessoa que sabe programar, você passa uma ideia tua nela, explica o que você quer de forma bem detalhada e aí você, então, consegue ter uma plataforma muito boa. Então, se já tens um programador, foca simplesmente em como escalar essa plataforma, como fazer ela lucrar ou gerar dinheiro e qual é a importância da plataforma para a sociedade. Não sei se tá bem respondida, mas tem mais uma aqui. Gostaria de umas dicas de como arranjar links e contato da área. Bom, essa aqui. A primeira dica, que talvez é uma das mais importantes de todas, é o posicionamento na internet. Hoje em dia todo mundo está online, está todo mundo na internet. Então a forma como você se posiciona é muito importante, porque primeiro você precisa gerar credibilidade para as pessoas. Porque normalmente uma pessoa só está com outra pessoa porque viu que tem algo a dar a essa pessoa. Então, o teu nível de experiência, de conhecimento, vai determinar com quais pessoas você estará. Por exemplo, na província do Namibe, se você vir para a província do Namibe agora, eu te convido até, Daniel Chiplica, a vir na província do Namibe. E existe um grupo aqui de startups na qual eu também faço parte. E aquele grupo está 100% aberto. E se você estiver na área também de programação e tecnologias, podemos conversar no off. E eu vou fazer questão de te apresentar para o grupo também. Então, como você pode arranjar links, contatos para essa área, é muito mais na forma de como você se posiciona na internet, como você passa a credibilidade e o ponto mais importante de todos é a tua confiança naquilo que fazes. Penso que várias vezes já falamos sobre isso, mas eu quero mesmo saber por que não usa o sistema de afiliados, sendo uma das modalidades qualquer plataforma de e-commerce. Nós temos um sistema de afiliados, só que é basicamente o seguinte. Atualmente, nós não estamos a ativar a afiliação na plataforma por dois simples motivos. O primeiro motivo é a questão da segurança. O nosso principal objetivo atualmente é fazer com que a plataforma econômica seja uma das plataformas mais seguras de compras em Angola. Nós estamos a trabalhar muito bem na facilitação do comércio interprovincial e nas compras internacionais. O programa de afiliados agora meio que vai distorcer
o nosso conceito, e as pessoas vão ficar um pouquinho perdidas. Ninguém vai querer vender na plataforma. Os empreendedores, provavelmente, os empreendedores já estão a fugir. Os impostos da AGT vão encontrar mais outras na plataforma. Então, nós vamos colocar o programa de afiliados ainda esse ano, sim, mas, por enquanto, nós estamos a formar uma base bem sólida de empreendedores, porque para quem faz parte da plataforma Ângulo Econômico como empreendedor, ele tem as mentorias, tem o cuidado da imagem, ele tem as reuniões semestrais e as formações capacitados a entrar com o programa de afiliados e particularmente como tem sido mantido atualizado para poder ser ótimo líder. Só, perdão de novo aí, aconteceu um problema com a internet do Milagre. Vou fazer questão de adicionar ele. Ok, ele voltou. Deixa eu só adicionar ele aqui na tela. Posso? Já está tudo bem agora? Posso, né? A desculpa aqui, acho que a rede aqui está falhando um pouquinho. Mas o Cirilo Kusaka fez uma pergunta muito boa. De como tem sido gerir o time e mantido tudo atualizado para poder se tornar um ótimo líder e estudo o negócio de uma startup. É aquilo que eu estava a dizer, não é fácil gerir pessoas, trabalhar com muita gente. Nós trabalhamos, só aqui no Namibe nós temos 7 pessoas, mas nas 8 províncias temos 8 pessoas, que totaliza 32 pessoas. Talvez a dica principal para poder gerir uma equipa é saber quem você está colocando na tua equipa. Ponto 1. Com quem estamos a trabalhar. Porque se for para colocar, não vamos só colocar na equipa pessoas que sabem fazer. Por exemplo, no time do Ângulo Econômico, eu sou daqui bem sincero, pouquíssimas pessoas sabem programar. E pouquíssimas pessoas entraram com habilidades, por exemplo, que são de uma empresa. Mas todas elas entraram com o ponto mais principal que eu levo como coisa mais importante, que é o comprometimento. Está todo mundo comprometido com a causa, está todo mundo ligado com a causa, e assim é bem mais fácil passar um conhecimento novo, um ensinamento novo para essa pessoa, porque ele já sente que faz parte de uma comunidade, já sente que faz parte de algo maior, então aí fica um pouquinho mais fácil. Então, o como ser um bom líder e gestor de uma equipa está muito mais ligado com quem você está a trabalhar do que o que você vai dizer para as pessoas. E a comunicação, né? Tem aquela comunicação vertical, comunicação horizontal, dos planos de negócio. Também é importante ter tudo muito bem alinhado. Ok, tenho uma dúvida. Eu tive uma ideia de uma plataforma, infelizmente tive muita procrastinação para lançar ele. E agora que comecei o desenvolvimento, vi que alguém lançou uma igual à minha ideia. Ainda é viável criar ela, seria melhor pensar em outra ideia. Mano, cria. Essa é uma boa. Josimar pode criar, porque as boas ideias sempre serão lançadas. As boas ideias sempre serão lançadas. O que vai diferenciar uma ideia da outra é o quanto você tem a oferecer no teu produto. Por quê? Talvez, já que ele foi lançado, é uma boa para ti, porque você já vai poder pegar quais erros ele cometeu, vai poder analisar a plataforma dele e ver que tipo de erro ele já tem, analisa a trajetória dele, analisa o que ele já fez e pega todas aquelas falhas e aplica na tua, contando que isso não seja algo econômico, né? E aí fica mais fácil. Não temos mais questões por agora. Ainda estamos online.
quem tiver questões a fazer, só mandar aqui nos comentários e a gente vai voltar aqui a expor enquanto o Milagre está conosco. Mas por enquanto o Milagre vai responder as minhas questões para nós conseguir seguir a nossa live. Milagre, geralmente, para quem está começando uma startup, estás a ouvir? Tô. Boa. Geralmente, para quem está começando uma startup, é difícil conseguir, digamos assim, mecanismo para conseguir estabelecer a mesma startup antes de entrar no mercado. Será que é bom entrar nos programas de impulsionamento ou incubadoras de startup ou deixar isso para depois porque é um assunto para quem tem dinheiro? Bom, eu nunca fiz parte de nenhum programa de incubação de startups ou aceleração de startups e já pesquisei bastante. Sei mais ou menos como é que funciona e o que eles querem, porque para além de ter a plataforma, o ângulo econômico, nós temos o ângulo econômico, nós precisamos de ter um negócio. Nós já tínhamos a plataforma, mas não tínhamos um negócio. Então, eu pesquisei muito a fundo os programas de aceleração de startups. E para quem tem a oportunidade de entrar numa, vai conseguir. Eu acho que a rede do Milagre está ainda a falhar. Peço que aguardem mais um pouquinho, que a gente vai lá vai conseguir seguir a nossa live e receber mais dicas do Milagre, porque ainda temos questões a resolver. Milagre, consegue me ouvir? Não percebi? Consegues me ouvir? De programas de incubação ou de aceleração de startup. Milagre, consegues me ouvir? Milagre? Consigo ouvir? Boa, continue só a responder a pergunta para nós poder. Não sei se conseguem me ouvir. Eu consigo ouvir. Será que conseguem? Podemos seguir, Milagre. A tua rede está boa já? Consigo sim te ouvir, só que a tua imagem está com meus cortes. Vou melhorar isso. Boa. Vai. Quando você quer, é só seguir. Para nós conseguir. Agora, tá fluindo bem. Tá com meus cortes. Estou a assistir aqui a live em direto. Mas podes conseguir, vai. Milagre, estás aí? Milagre, consegues me ouvir? Agora, dá para me ouvir? Alguém já disse que consegue ouvir? Se não consigo te ouvir, Leandro. Não consigo te ouvir. Consigo. Estou a ouvir. Boas. Como eu estava a dizer sobre se é bom ou não fazer
parte de programas de aceleração de startups. Eu digo, como programador, falando como programador e sem experiência nenhuma em criação de negócio, desenvolvimento de plano de negócio, é uma coisa muito boa. Eu aconselho, por acaso, a quem tem boas ideias, mas não sabe como lançar essas ideias, fazer parte de programas de incubação. Eu nunca fiz parte de programas de incubação, mas já pesquisei muito sobre isso, já pesquisei mesmo muito. Mas, agora, falando como empreendedor, eu diria para ter muito cuidado por dois motivos. Quando estamos a criar um negócio, nós não temos, no princípio, não temos assim, tamanha visão de quanto ele pode alcançar, de quanto de lucro ou faturamento ele pode gerar daqui a alguns anos. E nós podemos distribuir ações de formas desequilibradas. Por exemplo, vamos dar o caso que você tem uma ideia brilhante, mas não sabe como lançar um projeto, faz parte do programa de incubação e o dono dessa incubadora pede 65%, 50% do negócio. Vocês trabalham na ideia, trabalham em tudo, e daqui a 2 anos o negócio começa a faturar 2 bilhões de kwanzas. Você perdeu o negócio. Aí você perde, porque se ele tiver mais ações do que você, ele teria da companhia. Então, de um lado, no olhar do programador, é importante fazer parte, muito importante. Mas, no olhar do empreendedor, tem que ter muito cuidado, porque nem sempre aquilo que nós pensamos é o que acontece. Tem uma pergunta aqui até. Tem uma pergunta boa aqui do José. Ele perguntou quais foram as maiores motivações para a questão do ano econômico. A primeira motivação de todas, uma das primeiras, eu diria a maior motivação de todas, foi o meu problema. O primeiro resolver o meu problema, que era das compras internacionais, do pagamento sem ter um cartão Visa. Eu não tinha um cartão Visa na época e não conseguia fazer compras por esse mesmo motivo. Então, eu pensei em criar uma solução que não ajudasse só a mim, mas outros angolanos, porque pensa só comigo. Quantas pessoas hoje em dia têm cartões Visa? O salário mínimo aqui em Angola é 50 mil kwanzas, que equivalem a aproximadamente $50. Esse aqui é o salário mínimo. Para você abrir um cartão Visa aqui em Angola, Visa ou Mastercard, você precisa de ter no mínimo $500. Com um salário de $50 por mês, você ia precisar de 10 meses para poder juntar os $500 e abrir um cartão Visa. Mas seria impedido porque isso precisa ter uma renda mensal de $500. Então, eu identifiquei esse problema, identifiquei essa causa, e foi através disso que nós desenvolvemos o Ango Economic como aplicativo de compras internacionais. Mas surgiu um outro problema que eu identifiquei, que é a questão dos fretes, transportes. Como posso fazer para pegar um produto de Luanda para Namibe pagando 2.000 kwanza? Isso foi a minha maior pergunta. Porque se formos a fazer isso hoje, sem usar o Ango Economic, no mínimo serás cobrado, no mínimo, dependendo do produto, 10.000 kwanzas, 5.000 kwanzas, poucas vão te cobrar 3.500, já estamos a contar de Luanda a Namíbia. Então, esse foi outro problema que eu identifiquei e que pensamos em resolver com o Ango Economic. Essas foram as duas maiores motivações e, graças a Deus, o Ango Economic está dando muito certo. Boa. Olha, tem uma última questão para ti, acerca da Ango Economic diretamente. Eu gostaria de saber como é que foi o processo de legalização da startup. Inicialmente começaste sem legalização ou começaste já legalizando a plataforma e começar a trabalhar com ela? Inicialmente comecei sem legalizar. E quando estamos no início de um negócio, esse aqui é o conselho que eu dou. Não legalize no negócio. Quando você legaliza o negócio,
você, em outras palavras, diz a AGT, olha, já tem um negócio, podem começar a me cobrar imposto. Só que quando nós começamos um negócio, não temos faturamento. Nós não começamos a lucrar, não começamos a faturar. Então, quando estamos a desenvolver uma ideia, vamos desenvolver mesmo a primeira ideia, depois de desenvolver a ideia foi bem estruturada, lançar um teste piloto, um mínimo viable product, ou um teste piloto no mercado, para saber como é que vai funcionar isso. Se funcionar tudo bem, e todos os feedbacks forem positivos, ou você, através disso, conseguir colher alguns primeiros lucros, aí você legaliza o negócio. Depois de legalizar o negócio, a coisa mais importante é patentear os negócios e passar todos os direitos em, em nome da tua empresa ou em teu nome. Eu primeiro desenvolvi a ideia, lancei o teste piloto, funcionou muito bem, legalizei o negócio, temos o início, o alvará por aí, e depois patenteamos a ideia e agora ela nos pertence. Mas quando estamos a falar de legalização do negócio, começar sem legalização do negócio, e vocês não tiveram medo que alguém viesse e roubasse a vossa ideia? E roubar ideia, acho que sempre vai ter pessoas que vão roubar, né? Eu tive medo sim, mas também aquele ponto, o primeiro ponto, a confiança, o que você vai passar para as pessoas. Às vezes, vou dar um exemplo bem prático. O Ang Econômico não foi a primeira plataforma de comércio no Namíbia. Não foi a primeira plataforma. Houve uma outra plataforma que, por acaso, ele é algum conhecido meu. Assim, conversas com ele, eu estava conversando com ele viu que a ideia é muito boa. Ele tinha mais recursos financeiros do que eu, pagou uma equipa de programadores, lançaram a plataforma e eu fiquei naquela. Acho que essa foi a primeira, foi uma das perguntas também de alguém que esteve aqui, do Josimar, que voltei a ver aqui. Ele lançou a plataforma e eu fiquei a pensar se ainda seria viável lançar um econômico. Só que, como ainda não havia lançado o Ang Econômico, então peguei a plataforma dele, dei uma estudada, apontei todos os erros, todas as falhas, tudo que ele está fazendo mal e melhorei na minha plataforma. Então, se vão roubar ou não, talvez a dica que eu daria é não ter muito esse medo, porque vai ter sempre pessoa que vai roubar a sua ideia. O mais importante é o que você tem a passar, o que você tem a agregar e o que a tua plataforma tem a agregar na vida dessa pessoa. Então, o legalizar não vai impedir que as pessoas roubem a sua ideia. Legalizar ou não legalizar, isso não vai impedir que as pessoas roubem a sua ideia. Mas o patentear a marca vai te possibilitar levar a pessoa que roubar a sua ideia ao tribunal. Aí já é diferente. Boa. Muito verdade mesmo. Olha, Milagre, eu gostaria de saber algo sobre ti. Como é que foi o processo de tu receber a indicação da Forbes como um jovem pró em crescimento aqui em Angola? Foi muito bom. Para ser sincero, foi muito bom. E foi algo que eu não esperava. Foi algo que eu não esperava, porque aquilo foi mais ou menos assim. Eu acho o que eu estava aqui a dizer hoje, a apontar na verdade, apontei até aqui um ponto, né? Que é nunca ignorem ninguém. Para as pessoas que estão aqui a assistir a live agora, é o ponto de verdade, nunca ignorem ninguém. Eu vou já responder aqui a pergunta dele, como é que foi isso. Mas antes eu queria dizer que, para mim conhecer o Leandro, foi porque primeiro eu convenci que nosso produto é bom ao Manuel, que também está aqui na live, que é o Batista Matari. Ele veio assim, a nossa feira esteve muito cheia, né? Houve muita gente na nossa stand, era muita gente para conversar, e as cadeias televisivas, as rádios e as televisões estavam sempre entrando em contato comigo que é para poder apresentar. Mas o Batista chegou até mim e talvez se eu fosse mal educado, eu ia ignorar ele e ia falar para uma outra pessoa conversar com ele. Mas eu preferi que fosse eu a falar com ele, eu expliquei ele sobre a nossa ideia, não ignorei. Chegaram outras pessoas sim, chegaram pessoas com potencial de investir nessa plataforma, chegaram, não vou mentir, mas eu continuei a conversar com o Batista, convenci ele que o nosso produto é bom. Assim que eu convenci ele, foi chamar logo o Leandro e ele veio até nós. Assim aconteceu também com os jornalistas da Forbes Lusófona.
estivemos a conversar com eles e tal. Houve uma senhora assim que chegou, olhando, ela não estava uniformizada, não tinha nenhum crachá que dizia que era jornalista da Fox. Eu expliquei a nossa ideia, o nosso projeto, com a mesma emoção que eu expliquei para um investidor, expliquei da mesma maneira, e no dia seguinte, ela mandou uma mensagem para mim, a dizer que gostou muito da ideia, gostou muito do que nós temos a oferecer, gostou muito do projeto, e gostaria de marcar uma entrevista conosco, marcamos a entrevista, e depois de alguns dias, eu recebi então a mensagem de que estamos na Forbes, e aí foi uma tremenda felicidade. Fiquei muito, muito, muito feliz, algo que eu já sonhava desde muito tempo. Até por acaso, se for agora na minha bio do Instagram, vão ver lá Futuro Forbes Under 30. Então já é um sonho antigo. E agora, a partir da revista da Forbes, só me motivou ainda mais a continuar e a persistir, porque agora descobri que isso realmente dá e vai dar certo. Assim como toda a ideia, né, que nasce pequena e depois de muito tempo se torna grande. Muito bom. Olha, Milagre, é muita gente jovem e não sei mais se tem pessoas que estão acima de 50, mas são pessoas interessadas que estão basicamente com o propósito de entrar nesse mercado de tecnologia. E hoje tivemos você como convidado, aprendemos muito e tivemos insight de pessoas que já estão lá, digamos assim, no patamar em que todo mundo quer chegar, mas porém você tem um sonho mais alto. Deus te abençoe, continue firme. Gostaria que tu deixasses as próximas atividades da Anglo Economic. Sei que está para se realizar um summit aí no Namíbia, então gostaria que tu deixasse o pessoal saber disso e as redes sociais para o pessoal saber mais sobre a Anglo Economic. Boas. Nós temos um evento marcado para setembro aqui na província do Namíbia. Tem apoios incríveis, tem parceiros incríveis, tem palestrantes incríveis. E eu acredito que todo Namíbia fará parte desse evento. Né? Vou já contar com isso. Todo Namíbia fará parte desse evento. O Summit é um daqueles eventos que nós estamos a organizar com muita dedicação, porque para além de estarmos lá a falar do âmbito econômico, tem um painel de palestrantes muito rico. Eu acredito que vai agregar muito valor na vida das pessoas que forem para lá. Está marcado para setembro, na província do Namíbia. As redes sociais, nossas oficiais, estão a publicitar o Summit, né? Podem ver lá o Summit. E para todo mundo que fizer parte desse evento, eu aproveito aqui adiante, vamos premiar as pessoas que mais venderam na plataforma, nós vamos falar das atualizações, terá painéis a falar sobre empreendedorismo, educação financeira, liberdade, aliás, educação socioemocional. Bom, quando estamos a criar um negócio, é importante alinhado com tudo, ter paz de espírito, a saúde mental também bem alinhada, e está sempre em movimento e em constantes pesquisas. Então, os palestrantes foram rigorosamente escolhidos com esse mesmo objetivo, tanto palestrantes motivacionais, quanto pessoas administrativas, para falar do populismo local, e também pessoas que têm o negócio estão a expandir muito bem. Nas minhas redes sociais é Milagre Santana, aqui no Facebook, no Instagram é Milagre Sayashika, tudo junto. Os números de telefone, o ângulo econômico, que é o único, que é o 930 920 610. Podem ter contato com a Assessoria de Apoio ao ângulo econômico. Está aberto as inscrições para cadastro dos empreendedores da plataforma. Então, quem quiser estar conosco, vender conosco, também está aberto, pode ir lá na página, vai encontrar o link de cadastro e muitas coisas mais. Então, nós também estamos a constituir um programa muito bom de parceria das empresas, onde as primeiras 50 pessoas que venderem na plataforma terão mentoria 100% gratuita, com vários empreendedores já com o negócio bem formado, cuidado da visual design durante 3 meses da imagem e um curso de marketing digital pago, né? Eu aproveito aqui, não sei se posso falar, mas o nosso amigo Emanuel primeiro vai dar um curso de marketing.
acho que eu não posso falar. Se ele estiver aqui até, vai me puxar no off. Até que eu não posso falar. Mas, para as primeiras 50 pessoas, eu me comprometo a pagar um curso de marketing digital de Emmanuel Pinheiro. As primeiras 50 está vendendo não é econômico, né? As primeiras 50 manda o comprovativo que vendeu, aí você terá o curso pago de marketing digital de Emmanuel Pinheiro, mas esses outros benefícios. Agora, tem um monte de perguntas aqui, não sei se podemos responder. Não sei, né? Já estamos aqui com 1 hora de live até. Agora, a primeira pergunta aqui é do Manuel Maia. Ele disse que vender dentro da plataforma ou fora dela, qual dos dois fica mais fácil e escalável? Bom, vender dentro da plataforma é mais fácil e escalável. Vou dar dois motivos. O primeiro motivo de todos é que você não se preocupa com a logística. Nós temos esse cuidado. Primeiro motivo, 1.1 desse primeiro motivo é que nós cuidamos do empacotamento da sua encomenda. Segundo motivo muito importante, para alguns casos nós cuidamos do marketing do seu negócio, nós cuidamos da imagem. Para quem é empreendedor, para quem está abrindo a plataforma, sabe muito bem que a primeira coisa após realizar o cadastro, passar pela verificação e for aprovado, é um flyer da Visual Design 100% gratuito. Então, é bem mais fácil você vender no âmbito econômico e escalar o seu negócio, porque você atinge um mercado diferente da tua província. Nós temos compras interprovinciais. Se você está muito focado em vender na Willa e acha que na Willa o seu negócio não dá certo, tenta vender em Luanda através do âmbito econômico, pode ser bem diferente. Visto que a plataforma pode me gerar um link de divulgação para minhas redes sociais, não é problema de vender e também chegar a ser uma forma de e por outra, quando milhares se referem em segurança, eu também queria saber qual período um auxiliar pode representar a plataforma em que até o link de divulgação ele pode dar. Bom, o primeiro período nem que vai gerar um período, na verdade, é que nós primeiro queremos garantir um mercado em que todo empreendedor possa se sentir seguro e que o seu negócio pode prosperar sem muitas taxas a se carregarem nele. Nós vamos ter as afiliações, com certeza, isso aqui é totalmente indiscutível. Mas nós ainda estamos a criar uma base muito sólida, uma base muito consistente, porque nós queremos mostrar aos empreendedores e aos microempreendedores que é possível criar um negócio em Angola e você que vende no Namibe, é possível vender em Luanda e fazer o produto chegar em 2 ou 3 dias. Entendeu que a pergunta do Miguel? Poder deixar suas redes sociais, eu tenho que contactar. Sim, minhas redes sociais é Milagre Santana, aqui no Facebook, no Instagram é Milagre Saia Chica. O número de telefone do Ângulo Econômico também é disponível, que é o número 30 920 610. Tem também o outro contato, que é o 927 843 856. Ou pode mandar uma mensagem para mim aqui no Facebook que eu vou responder de boa. Tem aqui do Daniel o que você recomenda para nós jovens que estamos a iniciar no jornal de tecnologia e ideia de negócio. Bom, a primeira recomendação de todas é ter confiança naquilo que você está fazendo, buscar sempre aprender mais, fortalecer a tua rede de contatos, muito a tua rede de contatos. Eu acho que os contatos, aquela frase que dizem que o network te leva a salas que o diploma não te leva, é bem verdade. Então, tenha confiança em ti mesmo, confiança no teu produto, saiba o que estás a fazer, passe a credibilidade às pessoas e construa uma rede de contato muito forte. Quanto tempo na área do programador? Como está sendo o percurso? Eu estou agora. Eu comecei a aprender programação muito cedo, desde que eu comecei a desenvolver os jogos, mas estou a exatos. Desde que eu lancei o primeiro jogo, 2021, como está sendo um pouquinho bom, não tão bom, digo um pouquinho bom porque é muito estressante, fica muita parte de erros, mas também automaticamente é muito divertido, porque você tem aquela sensação de criador de algo, de que você está a criar algo, ou que algo é teu filho para além da vida real. Então, está sendo uma experiência muito boa, eu estou a gostar, e penso em me reformar por 22 anos, não quero ser programador.
Quantos quilômetros teve algum MVP? Quais mulheres achas que devem e não devem? Achas que devem e não devem ter um MVP? Sim, o quilômetro teve um MVP e as finalidades que com certeza devem ter um MVP, no meu caso, foi a compra bem segura, criação de conta bem segura, criptografia dos dados dos usuários e a parte do cadastro dos empreendedores. Isso aqui no MVP não deve faltar, porque é isso que move uma plataforma de comércio. Agora, o que veio a seguir foram design. Simplesmente. Ok. Milagre, valeu pela participação. Muito obrigado. Quem quiser contactar o Milagre, ele é super porreiro, lá no Facebook, no Instagram. Ele responde na boa. Para todo mundo que nos assiste agora, deixa eu vos avisar já que daqui a algum tempo a nossa plataforma vai mudar. Bem dizer, não é a plataforma, né? As nossas lives vão mudar. A maior parte serão aqui no Facebook e algumas serão no Meet para que vocês possam também participar e fazer suas questões diretamente para o nosso convidado. Vamos lançar uma plataforma, não se preocupem, será gratuita, mas só que melhor do que estas que estamos aqui acostumados a ter, será algo melhor ainda, será algo para escalar, não só para quem está aqui em Luanda, mas para atingir todo o território nacional e além fronteiras. Dizer que nós não somos ninguém sem a vossa presença, só fazemos lives porque vocês estão aqui. Então, deixar-vos a saudação e desejar-vos boa noite. Milagre, obrigado. Pessoas que estão nos assistindo, obrigado. Estamos juntos.